Bom, meus queridos, estamos aqui sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022, para continuar o nosso estudo simplificado de Atos dos Apóstolos. Aconselho aos que chegaram agora que procurem vir desde lá do número 1, 2, 3, está tudo organizado na biblioteca do canal em estudos, está tudo muito bem organizado lá. É só seguir direitinho, faz aí de 3 em 3 dias. Hoje nós vamos fazer a parte 36, é a 36ª semana e é o final do capítulo 12, até um texto mais ou menos curto. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos na Bíblia, na linguagem de hoje, tá bom? Vamos lá. Então, o rei Herodes e os maiorais dos sacerdotes, o rei Herodes era o rei da Judéia, então era o rei dos judeus. Esse já não era aquele Herodes de Jesus, já era outro Herodes, o filho dele. E eles estavam perseguindo, como nós vimos nos capítulos anteriores, e no último capítulo especialmente, Pedro havia sido preso e é libertado. Um anjo aparece dentro da prisão e abre as portas e bota os guardas para dormir, e Pedro então é libertado. Eu estava falando que o Senhor Deus faz esses movimentos radicais, milagres radicais, quando o plano dele, engrandecer o nome dele e levar a palavra mais rápido, como se fazia necessário naquela época. O cristianismo estava começando a expansão dele, não era nada ainda, coisinha pequena, bem pequenininha, e estava começando. Paulo não tinha nem entrado em ação ainda. Então, o versículo 20 diz o seguinte: o rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidom. Eles foram, então, em grupo visitá-lo. Conseguiram primeiro o apoio de Blasto, alto funcionário do palácio. Depois foram até Herodes e lhe pediram que fizessem as pazes com eles, porque o país deles recebia alimentos do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu sua roupa de rei, sentou-se no trono e fez um discurso. Ora, eles foram pedir a pessoa errada. Eles foram pedir a pessoa que estava tomada pelo mal, pelo demônio, que perseguia o cristianismo nascente, né? E o povo, eles eram judeus, e eles foram pedir a pessoa errada. Em vez deles se converterem ao Messias deles, eles mantiveram a postura deles de negar a Cristo, como mantém até hoje, mas eles vão se converter corporativamente, como povo de Cristo, eles vão se converter, mas isso é outro assunto, é um assunto apocalíptico, é um assunto mais para frente. E então eles foram se aliar ao inimigo do cristianismo, né? E o povo gritava, quando ele vestiu a roupa dele de rei, sentou no trono e fez um discurso, o povo gritava: é um Deus que está falando, olha só, e não um homem. Meu Deus do céu, isso é um abominável ao Senhor Deus,
chamar alguém de Deus. É por isso que eu não gosto quando me chamam de mestre. Mestre só tem um. Quando eu falo mestre, eu digo mestre é o Senhor Jesus. Ora, eu sou alto, era alto no taekwondo, sétimo dan, e me chamavam de mestre, eu detestava. E depois grão-mestre. Saí de lá, é sério. Às vezes também como músico falam para mim, meu ídolo, eu digo, pode parar, não me chama de ídolo não. Sou ídolo nenhum, sou um homem comum que nem você, que nem todos, nada disso. Não gosto nem que me chamem de pastor, porque parece que coloca uma diferença, que as pessoas olham você de baixo e você olha de cima. Negativo, eu sou um discípulo, sou um guerreiro aqui nessa terra do exército do Senhor Deus, que o comandante do exército celestial é o Senhor Jesus Cristo. E estou alinhado com os guerreiros espirituais, com os anjos do Senhor. Faço tudo para estar alinhado com eles. Agora mesmo nós conseguimos uma vitória tremenda, aliás, duas. Uma foi um garotinho chamado Bruno que estava com os 2 rins paralisados e os médicos não sabiam o que era. E a Soledade, que é minha irmã em Cristo há muitos anos, nós estivemos monitorando um grupo para o Senhor Jesus, né? E ela me pediu, Chico, vamos orar pelo Bruno, ele está com os 2 rins paralisados, ele é um garotinho de 3 anos. E nós começamos a orar sem parar, com fé. O garoto está curado. E ninguém sabe explicar, os médicos não sabem explicar. Isso é a nossa luta, a nossa guerra, é de estar levando a palavra do Senhor. Agora mesmo, o nosso irmão Abel, do Achados e Perdidos, teve um infarto sério, sozinho, na casa de fazenda dele, em Magé, sozinho. Passou a noite, uma noite de chuva, sem poder falar com ninguém, até que os empregados chegaram de manhã, levaram ele para o posto médico. E ele foi marcado para fazer um cateterismo, deu negativo quando entrou no hospital para Covid, deu negativo de novo, quando chegou na véspera de fazer o cateterismo, deu positivo. Mais 14 dias. Finalmente ele fez o cateterismo, ele está de volta. Então são vitórias. Nós agora estamos orando pela Flávia, pela filha da Erecê, da minha prima, orando com fervor. Ela está com problema no pulmão, que os médicos não descobrem, mas nós vamos vencer. Nós somos guerreiros do Senhor Jesus Cristo. Esse homem é um Deus. É um Deus que está falando e não um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Foi isso que aconteceu com Herodes. Porém, a mensagem de Deus ia se espalhando e era anunciada em toda parte. Por quem? Por homens e mulheres como eu e como vocês, que estão aí do outro lado. É a grande comissão, ide e pregai o Evangelho a todos, até os confins do mundo. Vamos pregar o Evangelho, porque quando o Evangelho estiver pregado a todos, que tem que ser pregado, e até os confins do mundo, o Senhor Jesus volta. E essa hora está chegando. Vamos cada um fazer a parte que lhe é cabida. Barnabé e Saulo, nessa altura ele ainda era Saulo de Tarso, depois vai ser Paulo, vai ser o apóstolo Paulo. Terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém, levando João Marcos consigo. Vamos começar aqui rapidamente o capítulo 13, versículo 1.
Barnabé e Saulo começam o seu trabalho missionário. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres. Barnabé, mestres no sentido de professores. Barnabé, Simão, chamado de o Negro, Lúcio de Cirene, lembra de Simão, o Cireneu, que ajudou o Senhor Jesus a carregar a cruz? Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, mas agora era cristão, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: vocês estão adorando o Senhor? Nós estamos adorando ao Senhor. Temos que adorá-lo com a nossa vida, jejuar, segurando os nossos apetites carnais do velho homem. Vocês já foram batizados na água? Tudo isso é necessário se você quer realmente encontrar o Senhor Jesus, você ter o Senhor Jesus e ser chamado realmente de cristão. O Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, isso através de um profeta, com certeza em línguas estranhas, e alguém que tinha o dom de interpretação de línguas traduziu. Isso existe, eu dou testemunho e dou fé disso porque eu falo em línguas, sou batizado no Espírito Santo e tenho até certo ponto o dom de interpretação de línguas. Mas conheci pessoas que tinham um dom muito forte de interpretação de línguas. Línguas estranhas. Tem nada a ver com inglês, francês, alemão, nada. A língua dos anjos. Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Estou pronto, Senhor, a fazer e continuar fazendo o trabalho para o qual Tu tens me chamado. Estou aqui, pronto, estou aqui, Senhor. Então eles jejuaram e oraram, puseram as mãos, olha a imposição de mãos, é isso que eu lamento. Não poder estar com os achados e perdidos presencialmente, para impor as mãos, para orar presencialmente. Isso faz uma grande diferença, mas nós vamos chegar lá. Então eles jejuaram e oraram, puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram que eles partissem. O Espírito Santo iria guiá-los, como de fato nós vamos ler aqui na frente, já, a partir do versículo 4, o que aconteceu, para onde eles foram, como são as viagens de Paulo e como o Evangelho foi pregado a todos que o Senhor Deus havia designado para que fosse pregado. É isso, meus queridos. Então, esteja pronto a atender o chamado do Senhor. O Senhor Deus está te chamando. Procure ser batizado nas águas. Eu falo isso aqui todas as vezes. Não vale aquele batismo na pia batismal lá, que te colocaram com os padrinhos, falando em seu nome. Ninguém fala em seu nome. Você fala por você. Você que tem que declarar que você quer a Cristo, que você aceita o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, como teu Senhor, como teu Redentor único, aquele que tem um nome que foi dado para ser adorado, o único nome que foi dado para ser adorado, mais nenhum. Então procure. Nós estamos aqui, eu, o Nilber, o Abel, o Edwards, à disposição para batizá-los,
para encaminhá-los sempre. Veja bem, isso aqui não é uma denominação evangélica, ou católica, ou pentecostal, ou neopentecostal. Nós somos cristãos. Cristãos. Amém? Então vamos orar, como sempre fazemos. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não criado. Senhor sobre todas as coisas, Senhor dos Espíritos, o Senhor dos Exércitos, o Pai de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Cordeiro de Deus, fiel e verdadeiro, que deu a vida dele com aqueles sacrifícios, castigos, humilhações terríveis na cruz do Calvário, para o nosso resgate, a nossa reconciliação com o Pai, o perdão dos nossos pecados e a cura das nossas enfermidades no nosso corpo e na nossa alma, e que ressuscitou ao terceiro dia com o seu corpo humano e eternamente glorificado e eternamente vitorioso, nos trouxe a vida eterna e a ressurreição da carne. Nos abençoa, que essas palavras cheguem com sabedoria, discernimento e entendimento que vem do alto a todos que a estão ouvindo. Pelo poder infinito do Teu Espírito Santo, Jesus. Amém, amém e amém.